Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues e você está no podcast de Histórias Astrológicas. E nós estamos no 8º episódio da segunda temporada, onde estamos abordando aqui algumas curiosidades astrológicas, percorrendo aí a história da astrologia. No episódio 7, você conheceu um pouquinho mais sobre a fundação de Bagdá e o contexto astrológico por trás da fundação. E neste 8º episódio nós vamos falar desta personagem bem polêmica que é o Michel de Nostradamus. A eles são creditadas muitas profecias. Nós vamos entender um pouquinho da vida de Nostradamus e também um trabalho astrológico que tinha por trás, visto que ele é tido como um astrólogo, um médico e astrólogo ali em torno do ano 1500 e pouquinho, né? Então vamos entender um pouco mais sobre a vida dele e se realmente a astrologia fazia parte do trabalho. Ele nasceu entre dia 14 e 21 de dezembro de 1503 e foi um médico francês, mais ou menos médico, aí a gente não tem muita certeza se ele concluiu a faculdade de medicina, mas também um estimado vidente e astrólogo que publicou várias profecias que se tornaram amplamente conhecidas. A publicação mais conhecida de Nostradamus é o livro Le Prophéties, que apareceu pela primeira vez no ano de 1555 e então nunca mais saiu de circulação. Nostradamus atraiu um grande número de seguidores e até hoje, né? Aliás, esse livro, Le Prophéties, vocês vão encontrar para baixar até em PDF, vende em livrarias, enfim. Até hoje ele continua sendo editado. No entanto, muitas fontes acadêmicas acabam afirmando que essas associações feitas entre os eventos mundiais e estas previsões em centúrias que ele fez, em sua maioria são resultado de interpretações erradas ou associações erradas também, né? Assim, transferências erradas, sejam de forma deliberada ou acidentalmente, mas que são tão infundadas e vagas que são inúteis como uma evidência de qualquer poder preditivo genuíno. Elas são realmente muito abertas, né? Ele escrevia de uma forma cifrada e isso abre o campo muito forte para a interpretação. Enfim, Nostradamus era bastante subjetivo na forma como ele previa, mas a gente tem isso no mundo moderno também muito forte em algumas linhas preditivas, né? Às vezes a falta de dados específicos para embasar a previsão é um ponto crucial que acaba levando muito a descrédito da previsão em si. A última previsão dele foi: amanhã ao nascer do sol eu não estarei mais aqui. E isso aconteceu no dia 1º de julho de 1566, né, quando ele disse essa frase aí para o secretário dele, Jean de Chavigny. Mas o que acontecia, né? Uma boa parte da vida adulta de Nostradamus, ele sofreu de gota e artrite. Nos últimos anos da vida, essa condição se transformou em edemas bem fortes mesmo, uma grande quantidade de fluidos que se acumulavam sobre a pele e sem tratamento, isso acabou resultando numa insuficiência cardíaca. Então ele já tinha uma ideia de que ele não duraria muito tempo, né? Porque também ele já era um conhecedor das questões médicas, né? Ele lidava com isso. A maior parte da vida de Nostradamus ela é composta por desastres como pragas, terremotos, guerras, inundações, invasões, secas também. Todo esse tipo de desastre aqui foi a grande base aqui do trabalho preditivo do Nostradamus. A eles são creditados aqui numerosos eventos significativos do mundo, da história mundial. A Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão e de Hitler, o desenvolvimento da bomba atômica e até o ataque terrorista do 11 de setembro ao World Trade Center. Muitas pessoas fizeram essa associação, né, com uma das centúrias de Nostradamus. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre o contexto de vida do Nostradamus para a gente entender quem era essa pessoa, né, esse ser, e como ele foi se desenrolando aqui, foi aparecendo, surgindo como um vidente ou um astrólogo. Nostradamus se matriculou na Universidade de Avignon em 1519, ele tinha 15 anos, mas ele teve que deixar a universidade. Na verdade, a universidade fechou por causa da peste negra e ele teve que abandonar os estudos então. Posteriormente, ele viajou pela Europa por 8 anos, né? Passou pela França, pela Itália e Espanha, pesquisando remédios à base de ervas, de plantas, enquanto ele trabalhava como boticário,
que era uma profissão considerada inferior à de um médico, né? Então ele se matriculou numa escola de medicina, mas não concluiu os estudos. Na verdade, não se tem muita certeza, não há muitos registros se ele chegou a pegar o diploma, mas como boticário, sim. Ele tinha um trabalho bem forte nessa elaboração de remédios e tudo mais. Junto com esse livro dele de profecias, Le Prophéties, ele também publicou outros livros, um deles intitulado Tratado de Cosméticos e Conservações, onde além de receitas e misturas médicas como laxantes, e tinha uma pílula também para cura da praga, né, da peste, uma tinta para cabelo loiro e uma pasta de dente que usava concha de caracol, pasta de marzipan, casca de laranja cristalizada, marmelada, geleia de cereja. Enfim, ele se utilizava aí de vários elementos, né, de vários ingredientes para as formulações dele. Mas não era só esse trabalho cosmético e farmacêutico, né, que existia nesse livro. Ele também tinha uma geleia do amor feita de maçãs de mandrágora, sangue de pardais e pedacinhos de polvo, entre outros ingredientes bem estranhos. Dizia na receita que essa geleia do amor era tão poderosa que ela induziria a pessoa a realizar o ato sexual, uma vez que ela fosse misturada e combinada com a saliva do outro durante o beijo, né? Então não era só receitas médicas, mas tinha um quê de trabalho mágico também. Mas o livro mais conhecido dele se tornou Le Prophéties. As previsões foram baseadas em eventos passados, segundo alguns estudiosos. Embora seja amplamente percebida desde o século XVI que Nostradamus, como um profeta, tinha uma estranha capacidade de prever o futuro, os estudiosos passaram a acreditar que ele realmente não possuía um poder sobrenatural, mas que, na verdade, ele projetava os eventos do passado, né, em questões que ele tinha visto, vivenciado no passado. De acordo com o Peter Le Mesurier, um linguista de Cambridge e tradutor também profissional, ele escreveu aí vários livros sobre essa figura enigmática aqui que é o Nostradamus. Ele coloca que ele não era nem um astrólogo e nem um vidente, mas que ele simplesmente acreditava que a história se repetiria. Ele usou algumas técnicas, né, em comparação, enfim, trabalho técnico mesmo, para chegar a essa conclusão. Agora, sobre as habilidades astrológicas do Nostradamus, ele era muito criticado pelos contemporâneos. Ele começou a publicar anualmente seus almanaques astrológicos 5 anos antes da primeira edição de Le Prophéties, onde ele acabou recebendo aí muito descrédito no começo. Os textos forneciam informações meteorológicas úteis para os agricultores e previsões para o próximo ano. E os almanaques também atraíram a atenção da rainha da França, Catarina de Médici, não só dela, né, mas de outras pessoas influentes também, o que acabou levando Nostradamus a Paris para explicar suas previsões e elaborar os horóscopos dos filhos dela, né. Alguns astrólogos profissionais da época criticavam bastante a metodologia incompetente e a falta de ajuste de previsões. O Laurent Vidal publicou um panfleto em 1558 intitulado de Declaração de Abusos, Ignorância e Sedições de Michel de Nostradamus, no qual ele criticava severamente tanto o conteúdo das previsões de Nostradamus quanto a falta de habilidade básica de astrologia, né? Ele afirma que posso dizer com tal confiança que da verdadeira astrologia você entende menos do que nada, como é evidente, não apenas para os eruditos, mas para os aprendizes da astrologia também, como suas obras demonstram amplamente que não pode calcular o menor movimento de qualquer corpo celeste ou de qualquer coisa. Mas a astrologia ela era uma base do trabalho de Nostradamus, especificamente em 3 campos diferentes, né? Um primeiro que foi inspirador para a formulação, né, para a escrita das centúrias. O segundo que ele publicava almanaques astrológicos mesmo de previsões. E depois também ele teve um trabalho como astrólogo calculando cartas astrológicas natais, eletivas, para os clientes dele, né, que solicitaram esse serviço. Então ele, de fato, ele se utilizava da astrologia, a gente pode dizer que ele era um astrólogo propriamente. Ele faz algumas referências, por exemplo, as epístolas de César Henrique II, elas servem como um prefácio aqui para as centúrias, e elas apresentam a astrologia como uma espécie de meio matemático e até de inspiração aí para as profecias, né, em si. Ele afirma ser capaz de atribuir uma data absoluta para todas as suas profecias.
Em outras palavras, as notações astrológicas são usadas para eventos de datação, fornecendo orientações tanto para estações do ano, para os meses, até algumas vezes em anos. Quando ele escreve a centúria que o chão da urna será como uma flauta no gelo, ele está se referindo a uma geada que aconteceu em janeiro, e a astrologia serviu como uma referência de calendário. O outro processo dele, como por exemplo nessa quadra, ele coloca assim que o tremor tão forte no mês de maio, aí ele cita Saturno, Capel, Júpiter, Mercúrio com carne, Vênus também, Câncer e Marte. Noné cairá terrivelmente quando for maior que um ovo. Na verdade, na tradução fica bem sem sentido, né? Mas quando ele escreve em francês é uma rima mesmo, né? Ele está fazendo uma rima. A posição dos planetas que ele está citando aqui, Saturno, Capel, Júpiter, Mercúrio e tal, é a de maio de 1549. Outras fontes confirmam que houve um forte terremoto aqui na região de Montelimar em 4 de maio de 1549, seguindo logo depois de uma tempestade de granizo também. Então ele assim acertou algumas previsões, mas apesar dessa função técnica das centúrias, a principal função mesmo é fornecer essa base poética para o trabalho de Nostradamus. Então ele tem tanto essa referência astrológica, né, astronômica, podemos dizer cósmica, mas também essa fonte mitológica. Era o jeito que ele escrevia que deixa muita dúvida também, né? Ele escreve em alguns momentos também, a partir do sexto esplendor, celta claro, trovejará tão forte em Borgonha. Mas, na verdade, ele está falando, a partir do sexto esplendor, o sexto esplendor aqui, ele está se referindo ao planeta Júpiter, que é o sexto planeta na ordem de distância, né, em relação à Terra, começando pela Lua. Lembrando que naquela época, então, era o modelo geocêntrico que prevalecia ainda, né? E ele faz uma série de associações nesse sentido. Então, para se entender o trabalho de Nostradamus, também é preciso você entender de astrologia, né? Então, quando as pessoas pegam o livro sem conhecer de astrologia, vão fazer referências e associações bem inusitadas, tá? A astrologia desempenha um papel fundamental nos almanaques e prognósticos, porque, por assim dizer, ela dita a estrutura da obra de Nostradamus, né? O almanaque que ele escrevia, né, que ele publicava com as previsões astrológicas, no sentido estrito da palavra, é composto por 3 elementos: um calendário de dias de anos e meses, né? As efemérides, que eram as festas de santos, festas católicas ali que estavam acontecendo, e um terceiro que eram as indicações astronômicas, posição da Lua no meio-dia para todos os dias e o ingresso do Sol nos signos. Os prognósticos que ele fazia eram em prosa, que se seguem nos almanaques todos que ele publicou, né? E foram publicados também separadamente algumas elucidações proféticas que ele fazia, baseadas aí na revisão de temas astrológicos da fase da Lua, das estações, né, dos equinócios e solstícios e dos eclipses também. Nesse almanaque ele descreve mês a mês as posições da fase da Lua e as efemérides também. A base do trabalho dele, então, é fornecida por alguma tábua de efemérides, mas ele misturava bem aqui as informações. Agora fica bem confuso aqui qual o tipo de efeméride que ele usou. O que era muito publicado na época dele eram as efemérides de Carelos, Leóvites, Molétios, Pitatos, Simos e Estádios. E Nostradamus misturava um pouquinho de cada uma. No almanaque de 1566, os dados lunares do calendário eles são tomados da tábua de efemérides de Molétios, como um recurso ainda complementar da tábua de Carilos e de Simos. Mas no prognóstico das fases da Lua e eclipses já são tomadas as de Carelos, Molétios, Simos e Estádios. Então ele fazia uma miscelânea. Uma outra crítica bem forte sobre o trabalho astrológico de Nostradamus é que ele não fazia o cálculo para reduzir as efemérides para o meridiano de Lyon ou Paris. Ele muitas vezes cita vários momentos para o mesmo fenômeno astronômico, como um eclipse, porque as fontes são dadas de diferentes meridianos ou mesmo pertencem a diferentes teorias astronômicas, como, por exemplo, a tábua de efemérides de Estádios, ela era baseada nas teorias de Copérnico, que naquela época eram bem recentes, né? Ele também não faz
essa interpolação quando dá a posição do Sol no ingresso aí nos equinócios e solstícios. Ele só transcreve a posição para o meio-dia, ele não faz a associação com o fuso, né, da região onde ele está. E acabou sendo visto como um matemático muito pobre em termos de trabalho astrológico, né? Embora ele pudesse ter outros argumentos, aí, sei lá, como pressa, né, para fazer o trabalho dele, essa falta aqui de precisão matemática acaba sendo uma abertura muito forte para as críticas sobre o trabalho dele. E principalmente porque esse exame cuidadoso das passagens em que ele combina as fontes mostra que ele entende muito pouco dos conceitos astronômicos e até muito pouco também das escalas de tempo. A partir de 1557, ele começa a se tornar muito famoso pelo trabalho astrológico dele, ele começa a atrair vários seguidores mesmo, se torna o que a gente pode chamar de um astrólogo profissional. Gente de todo lugar vinha procurar o Nostradamus, né? Então, por exemplo, a gente tem uma referência do primeiro presidente da Provença, o bispo também, conselheiro geral de Avignon, o filho de um médico de Bourges, um comerciante de Breslau. Então ele tinha vários, né, comerciantes de Lyon e Augsburg, então ele tinha muitos clientes influentes, né, pessoas bem conhecidas. O futuro, né, François II, o Carlos IX, Henrique III, o Rodolfo II. A maioria das consultas que ele fazia para esses clientes envolvia as natividades, né, o cálculo das cartas natais, mas muitas vezes também previsões anuais, direções, né, e revoluções solares. Nostradamus também fez muito trabalho eletivo e de horária, alguns eventos interessantes aqui sobre o trabalho de astrologia horária, como por exemplo encontrar um tesouro enterrado na Espanha, um outro escondido em uma ruína num campo da Itália, um anel mágico também que tinha sumido, e também sobre uma pessoa de um convento, né, da Inglaterra, uma irmã, que havia sumido também. E a maioria das informações que a gente tem, então, sobre essas questões de Nostradamus, ela vem de um manuscrito que foi encontrado por Joan de Peb e publicou em 1983 em Genebra. E é aí que se percebe algumas falhas do trabalho astrológico de Nostradamus, né? Principalmente porque quando se verifica em comparação os aspectos planetários, quadraturas e trígonos, os astros, né, nem sempre vão ocupar as posições exatas. Então, por exemplo, eles estão em casas erradas. Naquela época, o sistema mais comum de domificação era o regiomontanos, mas Nostradamus dizia se utilizar de alguns métodos específicos. O primeiro que ele chama de casas iguais, chamado por ele de método caldano-babilônico, o mesmo método de todos os astrólogos, né? O segundo ele chamava de método porfírio, esse a gente conhece, né? Que divide em 3 partes iguais os ângulos formados na eclíptica, né? Entre o ascendente e o meio do céu, e depois do ascendente até o fundo do céu também, que ele chamava de método indiano. E um terceiro método que ele não abre muito jogo, ele fala que ele criou, que vem dos antepassados para ele, mas ele não descreve muito bem. É bem nítido que ele usa, que ele escolha trabalhar com o zodíaco sideral e não tropical, e que ele não faz o ajuste do horário das tábuas de efemérides para o fuso da região, né, para o meridiano da região. Agora, ele usava um astrolábio, então existem algumas especulações de que esse terceiro método de divisão que ele dizia que era dos antepassados dele, era o sistema alcabítios. Nostradamus, ele estava muito interessado em astrologia, desde os estudos médicos dele em Montpellier, em 1530, mas isso era muito comum na época dele mesmo, porque os médicos se utilizavam bastante da astrologia para o mapa de decumbitura, né? Era um trabalho bem em conjunto mesmo. E não era exclusivo dele, então, né? Mas ele tinha uma ansiedade muito grande aí por ser reconhecido, uma certa ambição pela popularidade. E ele acabou fazendo esses trabalhos aqui de uma forma mais fácil para atingir o grande público. Então, ele não estava muito interessado em ser um astrólogo preciso ou desenvolver a astrologia como um cientista, que naquela época a astrologia ainda era uma ciência natural válida, né? Mas ele estava mais em busca de popularidade. Então, ele cometia esses erros, talvez até de uma forma muito consciente,
mas com pouca importância, assim, ele não dava muito valor a isso, né? E fica muito claro no trabalho de almanaque que ele fazia, né? E mesmo nas centúrias, como ele escreve, que ele não tinha uma preparação técnica e nem um conhecimento matemático para se estabelecer com um astrólogo como, por exemplo, Cardanos, né? Daquela época, o Leóvice também. Mas ele tinha uma imaginação, vamos dizer, né? Bem forte e convencia a todos de que ele tinha um dom pessoal de prever aí que era herdado dos seus antepassados. E esse dom no contexto astrológico torna-se um dom de interpretação. Existe um exemplo peculiar aqui do trabalho dele, né? Ele calculou uma carta para o Lohan Tube, um jovem alemão que estudava direito em Bourges, e ele disse que o ascendente dele então seria Escorpião. Mas ele já tinha feito, Tube já tinha feito o mapa natal dele anteriormente e tinha chegado à conclusão de que seu ascendente era Libra. Inclusive porque o astrólogo Leóvites foi quem calculou o mapa do Lohan Tube e disse que o ascendente dele era Libra, né? Mas o Nostradamus tinha tanta influência que o próprio Tube colocou assim: estou surpreso com a minha carta e não gosto de Escorpião estar lá no ascendente, eu prefiro ver Libra. Mas eu não confio na minha interpretação, porque nós também acreditamos voluntariamente no que queremos. Uma vez mostrei meu tema ao meu irmão Erasmo Reynaud e ele elogiou. Cipriano também sempre me previu muito bem, mas só há um Nostradamus, que explica a mim no que diz respeito a todos os outros, infelizmente. Quão escuro é a afirmação árabe, cuidado com o tema cuja ascensão é o Escorpião e onde Marte é angular. Portanto, é melhor ter um mapa mal calculado e sinistro elaborado por Nostradamus do que um tema bem calculado e positivo elaborado por outros. A fé em Nostradamus, como toda fé, carrega as montanhas. Então, ele acabou convencendo muitos dos seus seguidores de que ele realmente tinha um dom de prever tal, e que por causa dessa crença ele validava um trabalho astrológico mal feito, né? Bem precário mesmo. A gente chega aqui em 2021 ainda vendo aí na internet, no mundo moderno, muitas previsões, né, muitas profecias ou acontecimentos mundiais sendo associados a Nostradamus, mas no fundo, a base técnica do trabalho dele, ela não é muito estruturada, né? Me parece mesmo que do que ele se prevaleceu aí para desenvolver as centúrias é de uma forte capacidade de observação dos eventos anteriores, né, dos eventos passados, a época dele, e de uma boa dose de imaginação também, né? Ele convenceu todos que ele tinha esse talento, certo? Bom, eu deixo um abraço forte para vocês e até o nosso próximo episódio, então, até mais. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos e coloque seu e-mail no rodapé do site para receber as notificações das